Uma viagem sem nenhum conhecimento do que iremos enfrentar. Passando por vários estados brasileiros, do nordeste ao norte do Brasil, com chuva, vento e provavelmente muito buracos e poeira até chegarmos no fim da BR-230, a famosa Transamazônica. A BR-230, também conhecida como Rodovia Transamazônica, é uma rodovia federal transversal do Brasil, com extensão implantada de 4.260 km, 5.662,60 km incluindo os trechos não construídos. Criada durante o governo Emílio Médici, sendo uma das obras inacabadas devido às suas proporções enormes, realizadas durante o período da ditadura militar. Ao extremo leste, na região nordeste, se inicia na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba, enquanto que ao extremo oeste, na região norte, se inicia na cidade de Lábrea, no estado do Amazonas. Planejada para integrar melhor o norte brasileiro com o resto do país, foi inaugurada em 27 de agosto de 1972, ainda inacabada e faltando vários trechos a serem asfaltados. Inicialmente projetada para ser uma rodovia pavimentada com 8.000 km de comprimento, conectando as regiões norte e nordeste do Brasil com o Peru e o Equador, não sofreu maiores modificações desde sua inauguração. Depois o projeto foi modificado para 4.977 km até Benjamin Constant, porém a construção foi interrompida em Lábrea totalizando 4.260 km. Os trabalhadores ficavam completamente isolados e sem comunicação por meses. Alguma informação era obtida apenas nas visitas ocasionais a algumas cidades próximas. O transporte geralmente era feito por pequenos aviões, que usavam pistas totalmente precárias.
na Paraíba representa o principal eixo de circulação de pessoas e mercadorias entre seus municípios, tendo como referencial o Porto de Cabedelo e as cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Pombal, Souza e Cajazeiras, os maiores polos econômicos do estado. Percorre o solo paraibano por 521 quilômetros, com boa condição de tráfego até a divisa com o estado do Ceará. O segmento de 147,6 km de extensão entre Cabedelo, onde se encontra o seu Marco Zero, e Campina Grande, passando pela Grande João Pessoa e outros municípios, foi duplicado no governo FHC. É esperado uma duplicação adicional entre os municípios de Campina Grande e Cajazeiras. Chegando neste momento em Campina Grande, que é um município brasileiro no estado da Paraíba. Considerada um dos principais polos industriais da região Nordeste, foi fundada em 1º de dezembro de 1697, tendo sido elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, sua população é de 419.379 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, e sua região metropolitana, formada por 19 municípios, possui uma população estimada em 651.619 habitantes. Com uma distância de 128 quilômetros da capital estadual, João Pessoa, Campina Grande é um importante centro universitário, contando com 21 universidades e faculdades, sendo 3 delas públicas. E também é a cidade com proporcionalmente o maior número de doutores do Brasil, um para cada 590 habitantes, 6 vezes a média nacional. Além de ensino superior, o município é destaque também em centros de capacitação para o nível médio e técnico. Também possui o segundo maior PIB entre os municípios paraibanos, representando 15,63% do total das riquezas produzidas na Paraíba. Uma evidência do desenvolvimento da cidade nos últimos tempos é o ranking da revista Você S.A., no qual Campina Grande aparece como uma das 100 melhores cidades para se trabalhar e fazer carreira do Brasil, única cidade do interior entre as capitais escolhidas no país. O município é ainda considerado a cidade mais dinâmica do Nordeste e a sexta mais dinâmica do Brasil segundo a Gazeta Mercantil, e foi apontada como uma das 20 metrópoles brasileiras do futuro. A urbanização do município tem um forte vínculo com suas atividades comerciais desde os primórdios até hoje. Primeiramente o município foi lugar de repouso para tropeiros, em seguida se formou uma feira de gado e uma grande feira geral, grande destaque no Nordeste. Posteriormente, o município deu um grande salto de desenvolvimento devido às atividades tropeiras e ao crescimento da cultura do algodão, quando Campina Grande chegou a ser a segunda maior produtora de algodão do mundo. Atualmente, o município tem grande destaque no setor de informática e desenvolvimento de softwares. Neste momento, estamos passando pela cidade de Soledade, localizada a 186 quilômetros da capital João Pessoa, e a 54 quilômetros de Campina Grande. Está situada no Cariri paraibano, onde além do Cariri, polariza grande parte do Curimataú e Seridó do estado, atingindo 12 municípios. Sua população é de 13.955 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico de 2022 realizado pelo IBGE, e uma área territorial de 560 km². Depois de 233 quilômetros e dirigindo por volta de 2 horas e 45 minutos, fizemos a nossa primeira parada na entrada de Juazeirinho para abastecer.
Já estamos chegando quase na metade da primeira parte da nossa jornada da Transamazônica. Juazeirinho está localizado na região geográfica imediata de Campina Grande. De acordo com estimativa realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2016, sua população é de 18.061 habitantes. Área territorial de 467,523 km². Densidade demográfica 35,88 habitantes por quilômetro quadrado no ano de 2010. Situa-se a 235 km da capital João Pessoa, a 84 km de Campina Grande, e a 93 km de Patos. Nesta jornada da Transamazônica, passaremos por 7 estados brasileiros, sendo que no primeiro dia, estamos fazendo todo o estado da Paraíba, chegando assim até Cajazeiras, que é a última cidade antes de entrar no estado do Ceará. Agora na metade da nossa primeira parte da viagem, entrando em Junco do Seridó, outro município na Paraíba que se localiza na região geográfica imediata de Campina Grande, e integrante da região metropolitana de Patos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, sua população estimada em 2019 é de 7.150 habitantes. Sua área territorial é de 170,420 km². A denominação Junco vem de uma planta aquática do mesmo nome Seridó, por estar localizado nesta micro-região assim denominada. Porém, Chorão foi o primeiro nome nos primórdios da cidade, isto por volta de 1892 com a implantação da fazenda Unha de Gato por Balduino Guedes, sendo esta a origem da atual sede do município de Junco do Seridó, no estado da Paraíba. O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. No fundo da colina, podemos ver o Parque Eólico Serra do Seridó com uma capacidade de produzir 480 megawatts, está localizada nos municípios de Junco do Seridó, Santa Luzia, Salgadinho e Assunção, representa o primeiro empreendimento da EDF Renováveis no estado da Paraíba, nordeste do Brasil. O projeto foi viabilizado pelo Leilão Federal de 2019 por PPA no Mercado Livre. As obras para a construção do Parque Eólico Serra do Seridó foram iniciadas em 2021 para a fase 1 e 2022 para a fase 2, com entrada em operação comercial em 2023 e 2024, respectivamente. O parque contou com o financiamento do BNB, com um investimento de R$ 2 bilhões e com um número de 85 aerogeradores no final do projeto. Um dos pontos mais interessantes do município de Santa Luzia é que aqui a BR-230 faz um ângulo de 90 graus. Desta vez estamos viajando com um sistema de filmagem que possui 3 câmeras, 2 instaladas na parte frontal do para-brisa, sendo uma apontando para a frente do carro e outra filmando a parte de dentro do carro com infravermelho, possibilitando assim a filmagem no escuro.
A terceira câmera filmará a parte de trás do carro. Todas as câmeras estão simultâneas filmando todo o trajeto da viagem. Também estamos usando um DJI Mini 4 Pro, uma GoPro Hero 9 e uma Blackmagic de 6K que será usado para fazer filmagens externas. Passando agora por Patos, sendo a quarta cidade mais populosa do estado, e é oficialmente a capital do Sertão da Paraíba por força da Lei Estadual nº 12.418, de 14 de outubro de 2022. Aonde se localiza no Vale do Rio Espinharas, circundado pelo Planalto da Borborema a leste-sul, e pelo Pediplano Sertanejo a oeste. Originou-se do povoado dos Patos, desmembrado da freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pombal em 6 de outubro de 1788. Com uma distância de 306 quilômetros de João Pessoa, se destaca como polo educacional, comercial, bancário, religioso e de saúde, tanto no sertão paraibano, quanto em áreas de Pernambuco e Rio Grande do Norte. É o terceiro município mais importante no estado considerando os aspectos econômico, político e social, atrás de João Pessoa e Campina Grande. Até meados do século XVII, toda a zona que abrange o território do atual município de Patos era habitada pelos índios Pegas e Panatis. Os primeiros elementos civilizadores a penetrarem a região foram os membros da família Oliveira Ledo, que fundaram algumas fazendas de gado, tendo encontrado forte resistência por parte dos gentios. Pouco a pouco foram os nativos obrigados a abandonar a região, à medida que seus domínios eram conquistados pelos brancos. Depois das fazendas de gado fundadas por Oliveira Ledo, outras foram sendo formadas por colonizadores portugueses, que ali se estabeleceram com escravizados. O lugar primeiramente devassado chamava-se Tatiunga, nome dado pelos povos da região que significa Pedra Branca. Mais tarde, passou a chamar-se Patos. Chegamos em Malta, uma cidade, que evoluiu de um dos povoados mais antigos do sertão da Paraíba, atingiu o pico populacional de 11.621 habitantes em 1960, quando a população municipal passou a diminuir até por volta de 2010, em parte devido à migração e também pela emancipação de distritos, chegando a registrar 5.603 habitantes em 2010. Estamos passando por São Bentinho, aonde se iniciou entre os sítios São Bento ao norte e Várzea Redonda ao sul. No ano de 1937, um dos habitantes do sítio Várzea Redonda chamado de Manuel José Pereira, um Mané Preto, resolveu construir uma casa para o seu irmão, Sebastião José Pereira, um Basto Pereira, e escolheu um lugar deserto, sem vizinhos e sem a menor intenção de formar uma vila. Porém, com o decorrer dos anos, seus familiares e vizinhos de sua antiga moradia começaram a se agrupar naquela área. Assim, apesar de Sebastião ter sido o primeiro habitante da região, foi seu irmão Manuel quem deu início ao processo de criação da cidade de São Bentinho, através da construção da primeira moradia. Este é o município de Pombal, a quarta cidade mais antiga do estado, o primeiro núcleo de habitação do sertão paraibano, e a segunda maior do estado da Paraíba em questão territorial, possuindo 889 km², o que representa 1,58% da superfície total do estado. A colonização de Pombal ocorreu às margens do rio Piancó durante a penetração no sertão paraibano deu-se por fins agrícolas e pastoris.
passando por Aparecida, localizado na região geográfica imediata de Souza. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2014, sua população era estimada em 8.174 habitantes. Área territorial de 295 km². Teve a sua fundação como povoado no ano de 1926, ao lado do Rio do Peixe e bifurcação do Rio Piranhas, na fazenda denominada Canto, numa área doada por Antônio Amâncio Pires ao patrimônio de Nossa Senhora dos Remédios. Essa foi a entrada de cidade que mais me deixou curioso, mas como já estava tarde, e precisávamos seguir a viagem, não entramos na cidade. Souza, por ter um solo pouco profundo, são cobertos por uma vegetação xerófila de pequeno porte, a caatinga, que perde suas folhas na estação seca. Souza abriga o Monumento Natural Vale dos Dinossauros, sítio arqueológico e unidade de conservação estadual criada pelo Decreto 23.832 de 27 de setembro de 2002, que abriga a maior incidência de pegadas de dinossauros no mundo e fósseis de mais de 80 espécies, com idade estimada em cerca de 100 milhões de anos. Já em Marisópolis, aonde os primeiros conquistadores do município foram os irmãos Ledo, no ano de 1723. Houve um incentivo à lavoura, à criação e ao povoamento. Tudo isso se deu à fertilidade do solo, que passou a despertar interesse de pessoas de lugares mais remotos da região. Isso se deu no ano de 1730. Fundada pela família do governador Antônio Maris, teve o seu nome, antes Pedra Talhada, alterado para Marisópolis, como forma de homenagear a família Maris. É também conhecida como a Mesopotâmia do Sertão por ser situada entre os rios do Peixe e Piranhas. Depois de ter viajado por cerca de 490 quilômetros por volta de 6 horas e 16 minutos, chegamos em Cajazeiras, o nosso destino da primeira parte da nossa viagem pela BR-230. Situado na extremidade ocidental do estado da Paraíba, região nordeste do país, com uma distância de 475 quilômetros da capital do estado, João Pessoa. Ocupa uma área de aproximadamente 563 km² e sua população, conforme dados do IBGE em 2021, era de 62.576 habitantes, sendo o oitavo município mais populoso da Paraíba. Emancipado de Souza em 1863, o nome do município faz referência à Fazenda das Cajazeiras, fundada por Luiz Gomes de Albuquerque no século XVIII e doada posteriormente de suas filhas, Ana Francisca de Albuquerque, após o seu casamento com Vital de Souza Rolim. Desta união matrimonial nasceria Inácio de Souza Rolim, fundador de um colégio de salesianos, por onde estudaram várias personalidades, entre elas o padre Cícero. Por isso, Cajazeiras possui a alcunha de a terra que ensinou a Paraíba a ler.